informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 31 de março, levando para vocês os seguintes destaques. Produção de carnes reduz em 20% em Mato Grosso do Sul, mas exportações para a China continuam. INCRA prorroga prazo para pagamento de títulos e suspende processos administrativos. Ministério da Agricultura definiu atividades essenciais diante do coronavírus. Produtores rurais de Mato Grosso do Sul mantêm atividades com reforço na proteção individual. E o setor de carnes do Brasil mantém produção e exportação. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Terça-feira de sol e aumento de nuvens de manhã em Dourados e região. Possibilidade de pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. E março encerra hoje com 100 milímetros de chuva, abaixo da média histórica para esse mês, que é de 140 milímetros. Grupo de Vantagens Ford Viasul, para você aproveitar as melhores condições sem sair de casa. Ranger 2020 Diesel 4x4, 115.690 à vista. Simule seu financiamento, agende seu test drive que vamos até você com total segurança. É só enviar um WhatsApp para o número 67 99943-6001. Ford Viasul, a sua Ford para Dourados e região. Dourados 3416.000, Ponta Porã 34316611, Naviraí 3461-6001. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. Arroba do boi gordo em Dourados a R$ 175,50 à vista e a R$ 177,50 com 30 dias. Arroba da vaca gorda a R$ 164,50 à vista e a R$ 166,50 a prazo. Preços da Scott Consultoria livre do Fundo Rural. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 47,00 e a de soja a R$ 83,00, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Os frigoríficos de Mato Grosso do Sul tiveram redução de até 20% na produção por conta da pandemia do novo coronavírus. Apesar do impacto negativo, a exportação de carne bovina de Mato Grosso do Sul para a China não apresentou redução.
De acordo com o presidente da Associação de Matadouros Frigoríficos e Distribuidores de Carne, a Açocarnes, Sérgio Capucci, a redução nos abates e desossa se deu por conta da queda de 15% do quadro de funcionários, o que reflete numa produção de 20% a menos. Esses funcionários são aqueles que fazem parte do grupo de risco ou mães que não têm onde deixar os filhos. Hoje, por exemplo, aqui no frigorífico de Rochedo, temos uma baixa de 70 funcionários, mas não vamos parar de produzir. Não corremos esse risco de desabastecimento, destacou o representante dos frigoríficos. As exportações estaduais para a China ainda não sofreram impactos da pandemia. Nos 2 primeiros meses de 2020, comparado ao mesmo período do ano passado, as exportações para o país asiático aumentaram. Uma iniciativa conjunta entre a Prefeitura de Porto Alegre, a Pacto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diversas empresas de inovação começou a testar o uso de drones pulverizadores para frear o avanço da Covid-19 na capital gaúcha. Por enquanto, ainda não há previsão de adotar a pulverização de forma permanente, mas outros testes devem acontecer. O primeiro teste, realizado na terça-feira passada, aconteceu no Parque Harmonia. Um drone com capacidade de carregar até 10 litros de desinfetante sobrevoou a área, pulverizando o produto desenvolvido à base de cloro. O INCRA anunciou a prorrogação por até 60 dias o prazo de vencimento de pagamentos referentes ao crédito instalação, a concessão do título da terra e de outras taxas administrativas por causa da pandemia do coronavírus. Segundo a portaria, as parcelas que deveriam ser pagas entre o dia 4 de fevereiro serão prorrogadas por 60 dias, que serão contados após a vigência do estado de emergência em saúde pública que foi declarado pelo Ministério da Saúde. A portaria do INCRA também suspende, em favor dos interessados, os prazos para apresentação de defesa, recurso administrativo e manifestações em razão de notificações emitidas pelo INCRA durante esse período. A partir do primeiro dia útil após o fim do estado de emergência, os processos administrativos voltarão a correr automaticamente pelo período remanescente. O Ministério da Agricultura publicou na sexta-feira uma portaria que determina quais são os produtos e serviços essenciais para garantir o pleno funcionamento da distribuição de alimentos, bebidas e insumos agropecuários durante a pandemia do coronavírus. A medida especifica 18 itens como produtos, serviços e atividades essenciais. A normativa foi baseada, segundo o governo, em relatos de dificuldades enfrentadas em alguns elos da cadeia de produção e reforça que eventuais medidas restritivas adotadas devem resguardar o funcionamento de atividades essenciais à cadeia produtiva de alimentos. A lista envolve, em sua maioria, a manutenção da logística de transporte, como operações de transporte coletivo ou individual de funcionários, que atuem a situação em atividades da cadeia de produção, como frigoríficos, transporte e entrega de cargas em geral, portos, entrepostos, ferrovias e rodovias municipais, estaduais e federais para o escoamento e distribuição de alimentos, bebidas e insumos agropecuários. Ainda produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados, produção e distribuição de alimentos, bebidas e insumos agropecuários, com especial atenção ao transporte e comercialização de produtos perecíveis. Também estão definidos como essenciais o funcionamento de postos de combustíveis, restaurantes e lojas de conveniência. As usinas da região centro-oeste e sul do país moeram 88% mais cana na primeira quinzena de março em relação ao mesmo período do ano passado, apontaram dados recém-divulgados pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única. Segundo o levantamento, a moagem nas usinas, que concentram em torno de 90% da produção nacional, foi de 2.990.000 toneladas,
diante de 1.590.000 registradas há um ano. Parte desse saldo contabilizou a produção das usinas que anteciparam a colheita em março, como aconteceu na região de Ribeirão Preto, São Paulo, um dos principais polos de polos sucroenergéticos do país. Para não haver desabastecimento de alimentos, os produtores rurais de Mato Grosso do Sul mantiveram as atividades. No entanto, com reforço na proteção e controle sanitário para reduzir os riscos de contágio do novo coronavírus. Foi o que garantiu as autoridades que representam o agronegócio aqui no estado. O presidente da FamaSul, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, Maurício Saito, ponderou que as atividades do campo serão importantes não apenas para garantir que não haja desabastecimento de alimentos, mas também para ajudar o cenário econômico estadual e nacional devido à crise gerada pelo novo coronavírus. O secretário estadual de governo, Eduardo Riedel, disse que o setor produtivo será fundamental diante da crise econômica. Ele entende que o momento é de acompanhar a cadeia produtiva, principalmente no quadro de oferta e consumo. As propriedades rurais, de uma maneira geral, vão se manter produzindo, várias delas trabalhando com uma série de medidas protetivas ao trabalhador, com limitação de entrada e saída de pessoas das propriedades, citou o Riedel. Uma carreta carregada com carne de frango tombou no domingo na rotatória que dá acesso à Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina. O acidente ocorreu no cruzamento da rodovia MS 134 com a BR-267, nas proximidades do restaurante Gabriele. O Corpo de Bombeiros esteve no local juntamente com uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar. O motorista não ficou ferido no acidente. A BRF, maior exportadora mundial de carne de frango, segue enviando seus produtos ao exterior, apesar dos impactos do combate ao coronavírus na economia e no transporte mundial. Em relação às exportações, todos os volumes produzidos pela companhia com destino à exportação estão sendo embarcados sem ruptura até esse momento, informou a empresa para a agência de notícias Brasil Árabe, ao ser questionada sobre a regularidade da exportação e o abastecimento ao mercado árabe. Entre as demais empresas consultadas sobre os embarques internacionais no atual cenário do coronavírus, a Marfrig, produtora de carne bovina, informou que mantém suas unidades em funcionamento para alimentar brasileiros e milhões de pessoas em mais de 100 países. Já a Minerva, também de carne bovina, informou férias coletivas em 4 dos seus frigoríficos. A BRF, da Sadia e Perdigão, informou que possui um plano de contingenciamento para garantir a operação no Brasil e no mundo e continua operando nesse momento, mantendo o funcionamento dos seus complexos industriais, centros de distribuição, logística, cadeia de suprimento e escritórios de apoio, não apresentando qualquer alteração em sua programação de produção, operação ou de comercialização. O plantio de trigo no Paraná, maior produtor brasileiro do cereal, deve crescer 5% diante de 2019 para 1.080.000 hectares, calculou o Departamento de Economia Rural, o DERAL, do Governo do Estado, em sua primeira previsão para a safra de inverno. Com isso, a produção de trigo do Paraná tem potencial para crescer 63% em 2020, para cerca de 3.500.000 toneladas, se o tempo colaborar com a recuperação de produtividades após problemas climáticos em 2019, segundo a avaliação do DERAL. O principal motivo que deverá levar os produtores a ampliarem a área nesse ano é o preço, que atingiu o maior valor nominal da história do Paraná na média de março, com R$ 54,00 por saca, muito em função da valorização do dólar, disse o coordenador de estatísticas do DERAL, Carlos Hugo Godinho. Devido às medidas para conter o Covid-19, alguns municípios tiveram restrições no transporte de trabalhadores rurais, especialmente do Paraná e em São Paulo.
Esse cenário, segundo pesquisadores do CPEA, limitou o avanço dos trabalhos no campo, especialmente na colheita da mandioca. Enquanto a oferta está em queda, a procura industrial permanece estável, uma vez que parte da indústria tem necessidade de reposição de estoques, seja por estratégia comercial ou para atender a alguns pedidos, apesar do ritmo mais lento nas atividades das pecularias. Quanto aos preços, a média nominal da semana, considerando a tonelada de mandioca posta na fecularia, foi de R$ 379, queda de apenas 0,9% em comparação à média da semana anterior. Há mais de 20 anos, a Wilton Pneus é sinônimo de confiança, segurança e parceria com o produtor rural. Trabalhamos com marcas de alto renome para atender todas as necessidades. Pneus para tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, veículos de carga e utilitários. Wilton Pneus, soluções para todas as situações. 3421-7700. Avenida Marcelino Pires, 283 Jardim Clímax, Dourados, Mato Grosso do Sul. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Fechamento de fronteiras pode prejudicar a agricultura, alertou o deputado. A decisão tomada pelo governo federal de fechamento das fronteiras terrestres com os países vizinhos teve como efeito colateral dificultar a entrada e saída de produtos agrícolas. Para tentar reverter essa situação, os ministros da Agricultura do Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru e Bolívia se reuniram para definir ações sanitárias que garantam a importação e a exportação de produtos agropecuários entre esses países. O transporte dessas mercadorias será realizado através de corredores sanitários, garantindo assim a segurança de quem transporta e de quem recebe a carga. Integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, acredita que simplesmente fechar as fronteiras não vai reduzir a pandemia do coronavírus e ainda vai trazer muitos prejuízos para a agricultura brasileira. Precisamos sim de encontrarmos uma alternativa, que seja com corredores sanitários, para que possamos fazer esse nosso enfrentamento e naturalmente não provocar também o desabastecimento. É preciso entrar, por exemplo, fertilizantes, continuar a fazer com que esse país possa produzir, porque a agricultura não está parada e ela não vai parar. Segundo dados do Ministério da Agricultura, o Brasil exportou em 2019 3,7 bilhões de dólares e importou equivalente a 5,8 bilhões de dólares de produtos agropecuários ou insumos ligados à agricultura. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.